Geralmente, quando as pessoas elas vão aprender a Libras, elas vão lá na internet e buscam um vídeo de Libras, seja no Instagram, seja no YouTube, por exemplo. Isso funciona para aprender a Libras? Depende do que a pessoa chama de aprender a Libras. Porque essa questão do aprendizado de um idioma, de uma língua, está muito relacionada às necessidades que a pessoa tem. Por exemplo, a pessoa trabalha num supermercado ou ela trabalha em algum tipo de serviço de atendimento ao público, né? Talvez um porteiro, uma recepcionista, uma secretária, ou mesmo um médico, uma psicóloga, mas a pessoa que está ali só para recepcionar o surdo. São necessidades diferentes. O colega de trabalho, ele precisa saber primeiro os sinais que ele vai utilizar no contexto de trabalho dele. Então, se a necessidade dele é especificamente só chegar e cumprimentar o funcionário dele que é surdo, é só isso que ele precisa, se ele buscar lá no YouTube, ele vai aprender meia dúzia de sinais lá e vai conseguir dizer um bom dia, boa tarde, boa noite. Dizer, ensina aqui mesmo, aqui, ó, bom dia, já aprendeu, não precisa nem de buscar mais nada, entende? Porque a necessidade dele é só aquela. Agora, se aquele chefe ali, ele tem um funcionário surdo, ele quer se comunicar, ou o colega quer se comunicar de verdade, meia dúzia de sinais eu te garanto que não resolve nada. Na verdade, pode até atrapalhar. Por quê? Já pensou se passa uma instrução errada? Uma vez eu fui interpretar uma audiência no Tribunal de Justiça do Trabalho, Tribunal Regional de Trabalho, para uma surda. Ela teve a ponta de um dedo amputada por uma máquina na indústria que ela trabalhava. Por quê? Porque a pessoa que era responsável por poder coordenar os surdos lá não sabia Libras. Como é que funciona isso? Uma empresa gigante, uma indústria gigante aqui no nosso país, que tem filial para todo quanto é canto, que contrata surdos em todo quanto é canto, e os surdos produzem muito mais, né, nessas indústrias assim, o nível de concentração do surdo é muito mais aguçado. Então, aí para e pensa comigo, a empresa não tinha nenhum funcionário bilíngue, uma pessoa ouvinte ali que fosse fluente na Libras, no português, para poder intermediar essa comunicação ali com os funcionários surdos. Consequentemente, adivinha o que aconteceu? O funcionário operou a máquina de forma irregular. Isso acabou gerando a amputação da ponta do dedo dela lá. Então, são essas questões assim, né? Falta essa questão da consciência de quem trabalha com surdos, né? Ou das próprias empresas que trabalham com surdos. Cara, é tão simples, é só ter uma pessoa ali, uma pessoa capaz de coordenar ali os funcionários, né? Eu mesmo coordenei 55 funcionários surdos uma época numa instituição. Então, é possível ali. Mas é óbvio, né? Se essa pessoa vai lá, esse coordenador, essa pessoa que trabalha, essa chefia ali dos surdos, vai lá na internet, busca meia dúzia de sinais ali no YouTube, no Instagram, ele pode até aprender, montar uma frase ali, mais ou menos. Mas isso não quer dizer que ele sabe a Libras. Ele aprendeu alguns sinais. Só isso que ele aprendeu. Assim como, imagina, se você vai lá no médico e no seu atendimento médico lá, por exemplo, em português, o médico não fala português. É preocupante isso, entendeu? Imagina se ele só sabe dizer: oi, tudo bem com você? A comunicação não vai funcionar. Eu saía da sala do médico na mesma hora, entendeu? Porque se eu não sei a língua da pessoa, ela não sabe a minha língua, como é que funciona essa comunicação? Você imagina, por exemplo, um familiar de surdo que depende do YouTube, que depende do Instagram para conseguir se comunicar em Libras com o familiar surdo ali. Óbvio, não vai funcionar, sabe? Você vai aprender meia dúzia de coisas ali, você vai aprender alguns sinais isolados. Talvez, com sorte, você consiga montar uma frase para se comunicar com o surdo em uma situação específica. Mas a vida não é uma situação específica. Tem uma poesia, inclusive, que a Raquel criou quando a gente fez a migração, né, de Instituto Libras Escrita para a Universidade da Libras, que ela já começa dizendo assim, olha, as múltiplas facetas da vida, né? Então, isso que é a vida são essas múltiplas facetas. Você aprende
alguns sinais só para uma situação específica, você só vai conseguir se comunicar naquela situação específica e se o surdo conhecer os sinais que você usar, porque eventualmente talvez está usando sinais que ele não conhece, acontece até no português, tem palavras que eu conheço que às vezes você não conhece, vice-versa, faz parte da língua que é viva. Mas existe a questão de que se você expressa algo em Libras, a outra pessoa vai responder. Se você só sabe dizer, só sabe montar algumas frases, só sabe cumprimentar a pessoa, ela vai responder e a comunicação acabou ali, entendeu? E tem um problema aí com relação às redes sociais, e eu sinto que esse problema vai se amplificar ainda mais, porque cada dia que passa vão surgindo mais redes sociais. Cada dia que passa, as pessoas tendem a querer consumir esses conteúdos nas redes sociais de forma mais rápida. O negócio parece que é tudo instantâneo. Isso aí acaba gerando no cérebro um vício em dopamina, que é um neurotransmissor que é responsável por múltiplas funções no nosso cérebro, no nosso corpo, mas que ele está muito relacionado ao sistema de recompensa do cérebro. E por causa disso, se você se condiciona a esse consumo rápido, eu vou ali e aprendo um sinal, vou ali e aprendo mais um sinal, vou ali. Quando você precisa realmente de juntar isso aí para você montar a frase, para você ter uma comunicação clara ali com a pessoa surda, isso vai acabar não funcionando. E isso acaba gerando uma ansiedade que dá a sensação de que mas eu tinha aprendido como é que faz, e agora eu tento fazer aqui, eu não consigo fazer, eu não consigo. Nossa, eu fico com a cabeça travada, minhas mãos travam na hora, eu não consigo. E esse sentimento de não consigo, que a pessoa fica dizendo para si mesma trocentas vezes ali, muito dele está relacionado a esses estímulos que ela ficou gerando em si mesma. Vai lá, pega só um sinal, mais um vídeo. Cria lá uma playlist no celular com 10, 20, 30 vídeos ali para ela assistir. Ela nunca assiste, ela vai lá e coloca mais um, mais um, mais um e nunca volta para assistir aquilo. E nem tem como ela voltar para assistir, na verdade, mesmo se ela ficasse 24 horas do dia só assistindo as coisas que ela salvou no celular dela, num aplicativo ali para ela assistir, não dá tempo, entende? Fica aquele aprendizado fragmentado, né? E um outro problema com relação às redes sociais é que é igual o papel, né? Qualquer um vai lá, o papel aceita tudo. Então as redes sociais, elas aceitam tudo, em tese, né? Qualquer pessoa vai lá e grava um vídeo, né? Sobre qualquer coisa. A pessoa não sabe nada de mecânica de carro, ela vai lá e dá as dicas de como é que você vai consertar o seu carro. Você vai lá fazer aquilo ali que ele disse ali no carro, vai lá, lasca o carro e o problema é seu, entende? Assim também como outras coisas. Você já viu receitas na internet? Você vê a receita ali, parece que é fácil. Você viu ali e tal, mas você vai fazer, a temperatura do seu fogão, do seu forno ali é diferente. Então, não funciona aquilo. Então, é um perigo muito grande isso, porque esse nível agora, qualquer pessoa pega o celular, vai lá e grava qualquer coisa e coloca na internet. Por melhor que seja a boa intenção que a pessoa tem, isso não garante que aquele conhecimento que está sendo transmitido ali está correto, ele funciona de verdade, né? E isso é um risco muito grande. Eu lembro que na época que eu estava fazendo faculdade de Letras Libras, por exemplo, eu fui participar de uma reunião da Associação de Intérpretes. A gente foi para a casa de uma amiga, né? E tava toda a diretoria ali da Associação de Intérpretes. E aí, cara, quando eu cheguei lá, cheguei mais cedo e tal, ela falou assim: Madi, você tem que ver isso aqui. E ela, isso aí já tem anos já, mas ela me levou direto pro computador e falou assim: Madison, olha isso aqui. Ela me mostrou uma pessoa ensinando a Libras pela internet, e essa pessoa, na época, ela estava gravando uma aula que ela estava dando para os alunos de uma universidade pública aqui do Brasil. E aí eu assisti o vídeo, era uma interpretação de uma música. Era mais ou menos assim. Aquela música do que Sandy Júnior que cantava. Né? Eu acho que é assim, era uma vez um lugarzinho no meio do nada. Aí a pessoa fazia mais ou menos assim a sinalização. Era uma vez. Não, é. Era uma vez
um lugarzinho no meio do nada, com um sabor de chocolate, com cheiro de terra molhada. Cara, eu pirei no negócio. Eu falei, isso aqui é um absurdo. Porque esses sinais aqui, em tese, esse sinal aqui só é usado no sentido de como é uma coisa aqui e agora. Tipo, alguém pergunta assim pra você: "Ah, você torce pro Flamengo?" Aí você responde: "É", que significa sim. Só isso. Isso não significa era. Não tem nada a ver, né? Assim como esse uma vez que foi feito aqui, ele não tem nada a ver com o sentido de era uma vez, porque o era uma vez da música e essa frase, ela dá a ideia de que, cara, há muito tempo atrás, sabe? Há muito tempo, ou isso aqui que eu tô te contando é só uma história. Percebe? São sentidos completamente diferentes. Consequentemente, a forma de expressar isso em Libras não tem nada a ver com isso aqui. Esse sinal aqui, se você for observar a etimologia dele, ou seja, qual que é o sentido desse sinal? Por que ele foi criado? Ele é a ideia de você ter uma parede aqui, você foi lá na parede e riscou com um tracinho ali, fez um pauzinho, lembra aquela pintura rupestre, né? A escrita rupestre ali? É só um tracinho, entende? Então, ele vem disso, de algo que foi feito uma única vez e não foi feito mais. Não tem nada a ver com o sentido da música, entende? E o cara ensinando isso aí numa universidade pública e colocando na internet. E a continuidade da música é pior ainda, né? O lugar, beleza, é o sinal de lugar? Pode ser usado no sentido da música? Pode, não precisa. Na música mais poética e tal, dá para você sinalizar com um ar de mistério, porque é isso que a música transmite, né? Esse ar de mistério ali. Não esse sinal aqui que é lugar, mas tipo, não tem esse ar de mistério, sabe, que a música tem. Então, você quebra a magia da música. Então, aí lugar, aí no meio do nada. Cara, um lugar no meio do nada não tem nada a ver com isso aqui, sabe? Isso aqui não transmite o que é no meio de alguma coisa, né? Nem se fosse no meio da praça. O meio da praça também não é assim. O meio da praça, tá aqui a praça, vai lá e aponta que é o meio dela, né? Você vai lá e diz que aquilo ali é o meio. É o meio da sala, você tem a sala e tá aqui no meio. Não tem nada a ver com isso aqui, entende? E pior ainda é quando diz nada. Porque olha que doido. O cara fez assim, apontou aqui assim e ainda fez assim. Então, ele meio que ele destruiu, ele sumiu com aquilo que ele tinha colocado ali na mão, entende? Porque esse sinal aqui na Libras de nada, ele significa literalmente coisa nenhuma, não tem absolutamente nada nesse espaço. Mas como é que é um lugar, a frase é um lugarzinho no meio do nada, quer dizer que é um lugar distante, é um lugar que ninguém conhece, é um lugar escondido. Cara, onde é esse lugar? Mas a música, isso é o sentido da música, mas esse nada aqui não tem nada a ver com isso. E aí continua, né? Quando chega na parte do terra molhada, que ele faz terra, é sinal de terra? Mas o problema é o que faz em seguida, água. Esse sinal aqui significa líquido, significa água. Ele não significa a ideia de terra que está molhada. Isso aqui é terra e isso aqui é água. Mas junto, numa frase, isso não significa terra molhada. A terra molhada é outra coisa. A terra molhada, ela já é assim, sabe? Não precisa dizer que tem água ali. Não precisa. Ela já é assim, sabe? É, tem uma forma própria na Libras de se comunicar isso. E quando se comunica da forma como é realmente na Libras, a música fica bonita, o surdo entende, sabe? Fica mais fácil de fazer, fica mais claro. Mas se vai lá e faz essas coisas assim obscuras na Libras, até aprender o negócio é difícil. E aí é por isso que muita gente acha que é difícil aprender a Libras. Mas é porque está estudando com coisas que está fazendo errado. E aí nem o cérebro nosso também não aceita aquilo, porque o cérebro inconscientemente, cara, ele tem os mecanismos de linguagem, sabe? Ele percebe quando o negócio faz sentido e quando não faz, sabe? Visceralmente você sente que o negócio faz sentido ou não faz, sabe? Então, é como quando a gente estava na escola, que tinha matérias que a gente gostava mais, tinha matérias que a gente não gostava tanto assim.
A maioria das vezes, as matérias que a gente gostava mais é porque o professor sabia explicar o negócio de verdade, com clareza, sabe? A professora sabia dar aquele exemplo que você entendia a coisa funcionando, sabe? É aquela pessoa assim que conta aquela história ali com um brilho no olho, então o negócio fica vivo, entende? Então, o grande problema de só estudar a Libras, estudar uma língua pelas redes sociais, é porque você corre o risco de. Você está literalmente colocando o seu tempo à sorte, sabe? Talvez vai dar certo e talvez não vai dar. Mas o problema principal disso aí é que o tempo vai passando. O tempo vai passando, o tempo que você poderia aproveitar, que a pessoa poderia aproveitar ali para poder aprender de verdade, ela está perdendo o tempo aprendendo do jeito errado. E aí, depois ela fica tentando se comunicar daquele jeito com os surdos e não consegue se comunicar, sabe? E isso aí é frustrante. Então, já pega a frustração de que está aprendendo errado na internet. Pega a frustração de aprender os negócios solto, isolado, sinal por sinal, palavra por palavra. Vai tentar se comunicar com surdos, não consegue. Esse tanto de coisa negativo aí vai gerando um hormônio no corpo da pessoa chamado de cortisol, que muita gente já deve ter ouvido falar que é um dos hormônios principal, na verdade, que está relacionado ao estresse. E o estresse é uma das principais coisas que atrapalham de aprender, entende? Então, é como quando a gente estava na escola, que você estava lá tentando se concentrar na matéria, e aí tinha aquele coleguinha do lado que não, sabe, ele puxava a folha do seu caderno, puxava o caderno, sabe? Jogava papel, bolinha de papel, e você ficava estressado com aquilo, você não aprendia nada naquele dia. É a mesma coisa. Só que agora, em vez de ser o coleguinha do lado que está fazendo isso, é a própria pessoa que está estudando os negócios avacalhados na internet, achando que está certo, entende? E tem o caso ainda de algumas pessoas ou mesmo empresas que criam conteúdos de Libras para a internet, mas que infelizmente está ensinando do jeito errado. Acha que está ensinando do jeito certo, mas não tá, sabe? E a melhor forma de saber se a pessoa está ensinando do jeito certo ou não é ver o resultado do trabalho que ela gera, entende? Ver o resultado dos alunos dela, sabe? Porque se, por exemplo, eu entro... Por exemplo, quando você vai fazer cursinho preparatório para pré-vestibular, cara, você vai no lugar que tem mais aprovados, entende? Você vai fazer um cursinho preparatório para concurso. Você quer saber qual que é o cursinho que mais teve gente aprovada nos concursos do tipo de concurso que você quer fazer, entende? Então, qual que é a forma de saber se o método de determinado lugar funciona? Cara, vê o que os alunos estão dizendo sobre aquilo, entende? Agora, o que os alunos de um curso de Libras têm que dizer sobre um curso, sobre um método? A pessoa tem que dizer em Libras. Por quê? Porque, afinal de contas, se está ensinando Libras, eu quero ver que está funcionando, entende? Se eu quero saber de alguém que passou no concurso, porque eu quero fazer também, eu quero conversar aí com quem foi aprovado no concurso, né? Com quem realmente gerou o resultado, porque ali tem uma prova cabal de que foi gerado esse resultado. Então, o grande problema das redes sociais é que as pessoas se impressionam com luzinha que pisca, sabe? Com luzinha de fundo. As pessoas se impressionam com isso e esquecem de olhar o porquê que ela está ali. Ela está ali pela essência, para aquele aprendizado real. Afinal de contas, quando ela vai se comunicar com o surdo, imagina um atendente de loja que vende um produto errado para o surdo, sabe? Um atendente de farmácia, ou mesmo de uma roupa. A pessoa foi lá toda feliz para comprar uma roupa na loja, compra a roupa no tamanho errado. O surdo comprou no tamanho errado porque não teve alguém para orientar ali, ou quem estava ali sabia mais ou menos a Libras, aprendeu meia dúzia de sinais no YouTube. Então, o grande perigo das redes sociais é esse tipo de aprendizado, que a pessoa acha que está certo e no final das contas muita coisa ali está errado.
E se esse conteúdo de hoje te ajudou de alguma forma no caminho da Libras, vai lá, dá o seu curtir, o seu like aqui para eu saber que você aprendeu algo novo aqui e que dessa forma você continua se desenvolvendo no caminho da Libras. E deixa aqui abaixo o seu comentário ou mesmo a sua pergunta para a gente continuar interagindo por aqui. Segue a gente lá no Instagram, @Universidade da Libras, porque lá você vai poder acompanhar o dia a dia meu com a minha esposa Raquel, que é surda. E assim a gente vai estar mais próximo e mais conectado. @Universidade da Libras. E ó, se inscreve aqui no canal, vai lá, toca no botão vermelho, se inscreve no canal, badala o sininho, toca lá no sininho, porque assim você vai ser notificado em primeiríssima mão quando eu publicar novos conteúdos inéditos e exclusivos aqui no canal. Vai lá!